Uou! Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais um programa Mestres da Periferia. É isso mesmo. E hoje, com mais uma entrevistada, né? Então, hoje nós vamos bater um papo aqui bem interessante, aprender algumas coisas, conhecer um pouco da história de outra colega, né? E deixa eu explicar para quem está chegando aqui o que é o quadro Mestres da Periferia. Nesse quadro, o objetivo aqui é conhecer um pouco melhor a história do colega professor, ele vai mostrar a sua trajetória de vida, o que levou ele ou ela a ser professor, professora, não é? Então, eu contar essa trajetória para a molecada ver aí e falar, nossa, esse cara é professor, essa pessoa, essa professora, essa moça é professora, então e levar boa influência, né? Então, é ampliar nossa rede de amizades aqui e levar uma boa influência e, acima de tudo, bater um bom papo aqui. E para hoje, voltando aqui, né? Hoje nós vamos conversar com uma colega que é a Graça Bruni. Graça Bruni. Meio italiano esse Bruni. Não, é bem nordestino. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Beleza pura. Então, eu queria que você. Então, vamos só estabelecer aqui uma conexão, né? Você é professora de geografia, não é? Sim. Fala pra gente onde as escolas que você trabalha aí, só para a galera ir se situando, de onde que você é, né? Eu pensei que você fosse de São Paulo, daqui de SP mesmo, mas não é. Fala pra gente aí um pouquinho. Boa noite para quem estiver aí assistindo. Eu moro em Jandira, que é a região metropolitana de São Paulo. A gente chama de Eixo Castelo, né? Então, moro um pedaço aí do Eixo Castelo, na Zona Oeste. Trabalho em duas escolas. Uma escola fica na região ali da Vila Leopoldina, próximo ao Ceasa, então é Zona Oeste de São Paulo. Uma escola municipal que chama Ministro Aníbal Freire, e trabalho numa outra escola na Zona Norte de Osasco, que é uma escola estadual, que se chama Neuza de Oliveira Prévide. E aí essa escola tem do sexto ano do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Para os colegas mais antigos, o ensino fundamental 2 é o antigo ginásio, tá? Então, o ginásio e o colegial. E aí eu trabalho com... Esse ano eu tenho do sexto ao nono, primeiro, e uma turma de terceiro ano. Eu não tenho segundo ano esse ano. Ah, legal. Ó, já tem uma colega sua aqui na área aqui, ó. Eu Maria vi a Rita Ritinha. Oi, Ritinha. tá mandando É um minha salve. parceiríssima de trabalho. Da Ah, vida, minha legal. amiga, maravilhosa. Beleza. Aí chegou o nosso amigo David, tá aqui também. Ó, o David só tira foto de cabeça para baixo, só. O WhatsApp dele tá de cabeça fazendo yoga. Maravilhoso. O cara leva jeito para essas coisas. Bem Se eu bacana. estiver falando muito rápido, você dá um toque, porque às vezes eu atropelo um Não, pouco. fica tranquila. Então, vamos falar um pouquinho de como é que tá a sua rotina, né? Todo mundo foi tomado por essa loucura de ter que ficar em casa, né? E aí, como é que você tem se organizado aí para o EAD, né? Para as aulas à distância? E o que você tem feito para passar a outra parte do tempo, né? Como é que você tem se suprido de cultura nesse período? Então, eu tô igual todo mundo aí, né? A gente está tentando aprender, estou tentando aprender um novo jeito de trabalhar e acho que tenho pensado algumas coisas, né? Então, que a gente vai encontrar uma nova escola agora, quando a gente puder estar no presencial, a gente vai ter um outro formato de escola. Então, no começo da pandemia, eu tive várias fases assim na pandemia, né? No começo, eu achei que eu ia para a praia, juro por Deus. Achei que eu ia ficar belíssima lá na praia e tal, mas não deu certo, né? E aí eu fiquei dando aula na época das férias, e fiquei dando aula por dois motivos, porque eu não queria ficar louca em casa. Eu acho que eu ia ficar pensando muito na situação da pandemia, o que está acontecendo, as doenças, mortes, acho que medo de contágio um pouco. Então eu fiquei dando aula, as aulas online, estava dando aula todos os dias, às 14 horas. E aí eu tenho feito as aulas ao vivo, né? Então, e a gente usa
os aplicativos de... Estava usando o Jitsi, então a turminha entrava no Jitsi, porque eu tenho a coisa de conversar, né? Então, eles entravam pelo Jitsi, eu ia vendo a carinha deles e transmitia pelo Facebook. E aí a gente começou a perceber uns problemas, assim. Aluno que não conseguia acessar, não tinha Facebook porque a família não deixa. Então, foi aí que eu resolvi abrir o canal para transmitir as aulas. Então, aí tem sido assim, né? E aí eu tenho estudado um pouco. Eu fiquei uns dias meio triste, assim, meio para baixo, sabe? Aquela coisa assim, não quero tomar banho, não quero falar com ninguém, quero dormir. E aí eu fiquei meio parada, assim. Então, as aulas eu dei uma diminuída no ritmo, porque é uma somatória de coisas, né? Você começa a pensar na sua própria vida, você começa a pensar no que você quer fazer. Eu gosto muito de viajar, e aí eu não posso viajar. E as crianças começaram a dar uma desanimada, porque no começo tinha dia que tinha 100 pessoas online na aula, né? Tinha uma frequência, tinha uma oscilação durante a aula, mas tinha bastante gente, então eu nunca tinha ficado com menos de 30. E aí agora eu tenho que garimpar na bacia das almas, assim. Às vezes tem 8, às vezes tem 10, às vezes tem eu. E assim eu aí você fala assim, ó, vai ficar gravado, alguém vai ver. Também tem esse lugar, né? Uhum. Entender que a pessoa vai acessar depois, que ela, naquele momento, ela está ocupada e que depois ela vai parar e falar, deixa eu ver aquela aula que a professora falou. A gente tem feito uma sequência de atividades com a galera da escola, e aí a gente tem feito alguns projetos, né, para tentar animar essa molecada. E um dos projetos que a gente tem feito, acho que você deve ter visto no canal, é uma discussão sobre racismo estrutural e antirracismo. Então, tem um mês que a gente tem feito, um mês e pouquinho, a gente tem feito às 19 horas, aí, às vezes terça, às vezes quarta e tal, com pessoas convidadas para debater o assunto. Então, a gente teve mesas maravilhosas, assim, a mesa das mulheres foi maravilhosa. Tivemos uma mesa sobre capoeira, ontem tinha uma médica e uma moça socióloga maravilhosas. Então, também estou aprendendo esse negócio de dar aula para uma televisão, né? Uhum. E você, uma curiosidade, né? Nesses bate-papos, nessas rodas que você tem feito, você depois no YouTube, ele tem um recurso que ele mostra ali a faixa etária de quem é o público, né? Então, é interessante você dar uma olhada aqui, assim, no meu caso aqui, né? Assim, a molecada daqui foi embora, que eu sempre falo que assim, o objetivo desse papo aqui é trocar essa ideia para servir de exemplo para o moleque, né? Falar, ó, professor, então são pessoas normais, né? São transeuntes normais aí, né? Que assim, às vezes tem aquela ideia, ó, o cara é professor e tal. Então aqui é a hora de mostrar o local comum, né? O lugar comum do professor. A intimidade de algumas coisas e tal. E aí, o que acontece? Eu sempre tenho olhado nessa... E, assim, os adolescentes no meu canal aqui fugiram. A média de idade é, tipo, de 35 a 60 agora. Né? Então, a gente está falando pros professores só, pros amigos professores. Né? Então, tem uma mudança. A minha ideia inicial era essa, né? Falar para a molecada. Mas aí, dá uma olhada depois no seu, que às vezes acontece uma coisa diferente, assim, né? Não, e eles são cansados também, porque algumas coisas a gente tem que pensar que mudaram aí, né? Dentro da escola, a gente tinha duas coisas. A escola é muito antiga, nossa, a escola é antiga, a escola é de 200 anos, o mundo mudou e a escola continua a mesma coisa. Uhum. E outro mito que a gente tinha dentro da escola é que a molecada sabe muito bem usar tecnologia. Sabe nada, não sabe. Não sabiam passar um e-mail, né? Então, assim, as primeiras semanas, quando abriu o Google Sala de Aula, eu fiquei uns 15 dias, todo dia, o dia inteiro, mandando login, o e-mail institucional e a senha, né? E assim, e fazendo tutorial, querido, você entra aqui nessa página, você vai nesse lugar, clica não sei o quê. E isso é muito doido. E eu fiquei pensando, nossa, mas
eles sabiam tanto mexer com informática. Aí, pior, né? Eu percebi que eu não sei, né? Que eu não sei nada, que eu estou aprendendo um monte de coisa. Então, agora, né? E uma das coisas que você falou aí dessa questão deles não saberem, né? E-mail, né? Às vezes eu perguntava para os alunos lá na sala, que eu estou na sala de informática, eu falei, você tem e-mail? Ele, e-mail é a senha do Facebook? Eu fazia assim, por quê? Ó, tem mais uns amigos seus que chegaram aqui. Tem vários amigos meus. Boa noite, queridos, queridas. Depois a gente fofoca. Depois a gente fofoca individualmente. Ó, tem várias gente aí, que eu gosto muito. Bom, eu queria colocar uma outra pergunta para você, já que você falou dessa questão que a gente vai voltar para outra escola. O que você acha que tem que mudar na escola? Para a gente sair dessa escola de 200 anos aí, vir para o século... A gente estava conversando antes, né? E aí, uma das que eu, enquanto professor de história, sempre faço essa analogia, né? Parece que a gente está no período assim... eu conversei com você aqui também. Parece que esse aqui é o nosso pós-Segunda Guerra Mundial ou pós-Primeira Guerra Mundial, né? A gente está passando por alguma coisa que a gente sabe que vai vir uma mudança depois, né? Então a gente sabe que ao longo da história, grandes eventos marcaram rupturas, né? De tecnologia, né? De pensamento e tal. E aí eu acredito, assim como você, eu queria ouvir o seu ponto de vista, né? A nossa escola é uma escola do século XIX, com modelo europeu, lá, francês e tal. O que você acha? O que pode mudar? O que deve mudar? Para onde que a gente vai nessa volta? Ou deveria, né? Olha, eu acho a escola que eu queria. Ah, sim. Se eu pudesse, assim, falasse, ó, vai ser do jeito que você quer. Então, escola que eu gostaria. Eu gostaria de ter uma escola onde as crianças fizessem coisas, então, onde as crianças plantassem, onde elas pintassem, onde elas brincassem de fazer escultura, onde elas representassem, elas cantassem, dançassem. E aí a gente ia estudando a história, a matemática, essas coisas no meio, né? Uma escola que a gente saísse bastante, fosse museu, teatro, na praia, enfim. E eu acho que a escola que a gente tinha até março era uma escola que, embora eu goste muito, às vezes eu me sinto meio deslocada lá, porque eu não tenho aquele perfil da pedagogia da nuca, assim, uma criança sentada, enfileirada, então a gente vai mexer na sala, vai mexer... Por exemplo, eu sou professora de geografia. Cada vez que eu peço um pote de tinta na escola, sempre alguém pergunta, mas você é professora de arte? Porque eu sou professora de geografia, eu não posso pintar um negócio, né? E aí, essa lógica é muito doida, né? Porque quando as crianças vão viver, o mundo é tudo junto, não tem divisão. Então, agora, a escola que eu acho que a gente vai encontrar quando a gente voltar, sei lá em que época da nossa vida aí. Eu acho que a gente vai entrar num sistema híbrido, as crianças vão ter, mesmo que elas tenham que frequentar todo dia a escola, ou vai ser menos tempo, ou vai ter matéria online. Eu não acho que a gente vai ficar mantido nesse sistema que a gente tinha. A quantidade de horas, enfim. Eu acho que o híbrido veio e essa coisa das empresas dentro da escola, que você sabe que eu defendo educação pública para todo mundo, não importa se tem dinheiro, se não tem. Acho que tem que ser pública, de qualidade para todos, né? E tem que atender as pessoas. Eu acho que eu penso que a escola deveria servir para a libertação, para libertar a cabeça, o corpo, para as pessoas conseguirem ser aquilo que elas quiserem. Só que a gente vive numa sociedade que tudo é preço, né? Nada tem valor. Então, as crianças são um número que vai gerar um valor de gasto, e tudo que a gente faz na escola fica como você está plantando o futuro. Que futuro é esse que você tem hoje um país com metade da população desempregada, né? As escolas fazendo vaquinha para comprar cesta básica para as crianças que estão em situação de necessidade. Professor que está precisando de vaquinha, né? Quantos colegas da rede a gente tem, da rede estadual, que são contratados e não tem salário, eventual não tem aula atribuída. Então, acho que agora a pandemia esfregou um monte de coisa que eu já sabia. Não estou sendo arrogante, estou dizendo que eu estou prestando atenção no que está acontecendo no mundão aí.
E aí, a gente tem vontade de voltar para a escola, mas eu tenho medo também, vou falar para você, viu? Claro. Realmente. Eu acho que essa questão que você falou do ensino híbrido aí mesmo vai ser uma realidade, né? Eu acho que as próprias reuniões mesmo, né, de professor, elas vão cair para o ensino híbrido, assim, para o EAD, vamos dizer assim, né? Como é que a gente desliga a câmera quando a gente não quer ver a cara de ninguém, né? É verdade. A gente desliga tudo e fica lá logado, só pra falar, ó, tô aqui. Imprime uma foto assim, ó. Imprime uma foto assim e coloca aqui, ó. Mas eu sou bocuda, eu arrumo confusão, Márcio. Não, eu também, eu sempre tô falando alguma coisa aí, né? Agora mesmo a gente estava vendo uma live aí dos caras aí, eles fizeram a live falando sobre a EJA, né? Colocaram pelo Meet, aí estourou, encheu lá, acho que cabia 250 pessoas, estourou, aí eles retransmitiram pelo YouTube. Aí a pessoa estava falando e de fundo tinha outra pessoa falando, só que eles não desligavam o microfone, aí eu catei e copiei, o microfone ligado, copiei e colei, assim, me enchi, assim, os comentários, né? Aí alguém foi lá e desligou. Mas, a gente não pode ficar quieto, né? Se é para interagir, vamos aprender, né? Ou vamos questionar. É um aprendizado, acho, né? Reunião à distância, festa à distância, nascimento, a morte, o final de relacionamento. Verdade. E agora é isso, né? Não sei quando a gente vai ter uma vacina aí. Eu queria que fosse amanhã para eu poder bater uma perna aí pelo mundo, mas não vai ser, né? E como é que tem essa para sair de casa assim? Você tem saído para ir no mercado? Como é que tem? Você manda o filho? Como é que você está fazendo? Eu tenho filho Joga adulto. álcool nele depois? Graças a Deus, eu tenho um filho adulto, né? Eu tenho um filho que vai fazer 19 anos, então eu não tenho ido ao mercado, nem em lugar nenhum. Tenho feito o tal do isolamento social aí, tenho ficado aqui em casa. Agora já passei daquela fase de ficar com raiva de quem ficou dando rolê também. Quer me ver, morra, depois a gente chora e tudo bem. Revoltante, né? Mas agora já passou. Chegou no momento agora que eu já tô. Tá bom, então tá. Então vai, então vem. Porque chegou. Se a gente tivesse feito lockdown mesmo, sim, sei lá, 80 dias, todo mundo trancado em casa, mas a gente já está indo para 6 meses, são 5 meses já, né? 5 meses e meio. As aulas terminaram dia 12 de março, acho, né? Então, chega uma hora também que sua saúde mental. sim. E aí você acostuma também, né? Morreu 1.000, tudo bem, mas nasceu mais 100, então, né? Então é difícil. É verdade, é uma situação complicada. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência com o Grêmio na escola, né? Então você eu te conheci, inclusive, numa reunião de Grêmio lá na diretoria, né, da Lapa lá. E assim, sempre você se coloca, né, de forma bem segura relacionada quando fala do Grêmio e tal. E aí eu queria que você falasse assim, qual que é a importância do Grêmio, né, para uma escola, para a realidade que a gente mais vê, né, nas escolas municipais, que são escolas que vão até o 9º ano, né? Então, qual que é a importância para o aluno dele participar do Grêmio e a importância do Grêmio dentro da escola? Bom, o Grêmio é um ato político, isso é a primeira coisa que precisa ficar claro, assim. Por isso que ele dá tanta confusão dentro da escola. Então, a gente tem um pequeno número de professores que apoia e você tem um grande número de professores que não querem. Por quê? Porque o Grêmio é um ato político. E aí você vai ter diversos tipos de Grêmio. Então, você tem, por exemplo, tem escola começando experiências de assembleia escolar e tentativa de ação de alunos já na pré-escola, né? Os pequenininhos. E aí, eu acho que o Grêmio é o trabalho dos estudantes dentro da escola. Então, os alunos vão olhar os próprios problemas, a realidade que eles têm dentro da escola, e aí eles vão se organizar para resolver. E também para fazer arrecadação de coisas, porque tem uma questão de solidariedade, as crianças precisam aprender a ser solidárias e tal.
tem uma questão de aprender a se colocar, né? Olhar as situações e reivindicar, e conversar, e negociar, e solucionar conflito. Para mim, o Grêmio é a coisa mais importante que existe dentro das escolas. Eu trabalho com o Grêmio faz 13 anos nessa mesma escola, é um Grêmio de ensino fundamental. Então, lá eu tenho criança do 1º ano até o 9º ano. Na outra escola, a gente tem do ensino fundamental 2 até o médio. Então, o Grêmio, eu já orientei o Grêmio lá, mas agora, por questão de carga horária, também não dá para fazer tudo, né? E aí, o Grêmio da outra escola, ele vai ter um outro perfil, porque ele tem crianças maiores. Então, vai ter aluno de 14, 15, 16, 17, às vezes 18, que faz parte do Grêmio. Então, você vai ter realidades diferentes, né? E eu acho, assim, de verdade, o Grêmio é a coisa mais importante que tem na escola. Tem uma coisa de atuação política, né? O menino se colocar naquele contexto social, naquelas relações, aprender a resolver problemas, conflitos, propostas, e diversão também. Vamos fazer festa, vamos fazer campeonato, vamos fazer desfile, vamos fazer cinema, porque a vida das pessoas é um conjunto de coisas, né? E acho que essa coisa da escola ser só para aprender, ler, escrever, contar, eu não concordo com isso, né? Fala para mim uma coisa que você pensou que o Grêmio não conseguiria fazer na escola ao longo desses anos aí. Uma coisa que você falou, isso aqui dificilmente vai se realizar e o Grêmio conseguiu realizar. E uma que você acha que você gostaria que fosse se realizasse. Olha, uma das diretorias que a gente teve, eles eram muito atuantes, assim. Eles tinham, mas porque era um conjunto de meninos que tinham uma vida muito. Por exemplo, eles tinham 13 anos, 14, alguns já dirigiam, eles já moravam em casa, eles trabalhavam, eles tinham uma vida mais independente, assim. Então, é uma bobeira que eu vou falar. Eles participavam das reuniões do conselho de escola, e a escola inteira era uma cor bege, assim, um bege. Sim. Um bege horroroso. Calça de presidiário. Por ali, é aquilo. E eu lembro que eles foram numa das reuniões e eles foram negociar a pintura da sala. E aí eles conseguiram aprovação, eles queriam que a sala fosse azul, e eles conseguiram a aprovação, e eles juntaram dinheiro, compraram a tinta, compraram rolo, eles mesmos pintaram. A sala é pequenininha, né? É uma bobeira pintar uma parede, que qualquer um... Você está falando da sala do Grêmio? Isso. Sei que era a sala de aula. E aí, hoje, a sala do Grêmio é a única sala da escola inteira que é de outra cor. É azul, né? E isso eu acho que eles ganharam uma força, assim. Então, as outras coisas que eles já fizeram arrecadação quando a favela lá, onde uma parte das crianças moram, pegou fogo 2 vezes, eles fizeram arrecadação de donativos, todo ano tem campanha de agasalho, às vezes tem algumas campanhas de alimento, alguns projetos dentro da escola. Então, tem uma variedade de coisas, né? Que para quem está de fora, talvez meus colegas que estejam assistindo aí, seus colegas, né? Olha e fala, nossa, é isso que você faz o dia inteiro. Mas para mim isso é tão importante, porque as pessoas precisam ganhar autonomia, a gente não pode fazer por elas, né? A gente ajuda, normalmente eu faço tudo junto com eles, porque eu acho que é legal eles verem um adulto fazendo alguma coisa também, porque na minha lógica de aprender foi assim também, eu olhava meus professores fazendo coisas, minha mãe, enfim, e aí eu ia aprendendo. Eu acho que no meu sistema lá de aprender isso é importante. Então eu acredito que isso faça algum efeito. E a gente tem muito conflito a gente tem muito mais problema dentro da escola com o Grêmio do que ações que você fala, nossa, isso deu certo. Mas eles se envolvem nas coisas, e é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Agora lá é uma situação, nessa escola que eu estou, é uma situação mais tranquila, porque o Grêmio já existe faz muitos anos, a gente já arrumou muita briga lá, já arrancamos muito cabelo, né? Já tivemos muitos embates, agora as coisas já estão mais tranquilas. Então, a gente tem mais professor que apoia, por exemplo, do que professor que é contra.
A gente tem muito mais familiares que apoiam do que são contra, porque alguns já estudaram na escola, os filhos já estão estudando lá, eles vão conhecendo, eu estou mesma quantidade de tempo na mesma escola, já tenho plaquinha de patrimônio, e então tudo isso favorece o trabalho, os pais ajudam, vai ser não sei o que pro Grêmio, então vamos. Eu acho que, no geral, assim, que me vem agora é isso, assim. Legal. E essa participação deles no conselho é constante mesmo? Eles têm os alunos que são representantes que são do Grêmio e fazem parte eles se elegem, eles participam das eleições, e aí eles entram pro conselho de escola, e isso é bem legal, porque, por exemplo, eles fazem reivindicações, eles fazem sugestões, eles ajudam a aprovar o uso de verba, onde é que gasta as coisas. Às vezes eles fazem uns pedidos também, podia deixar fazer isso, a gente podia fazer não sei o quê, né? Eu acho isso da hora, eu gosto. Não, é democracia, né? Viver a democracia, isso é importante, né? Na escola. E a escola ser democrática, né? Que muitas vezes passa por essa questão mesmo, né? De você batalhar pela democracia, né? E esse processo é importante por conta da conscientização, né? Porque esses alunos que participam e que o menininho lá da primeira série que vota, né? Ele vai sacando qual que é, né? Ele vai amadurecendo esse processo na cabeça dele também. Então é curioso isso, né? É curioso a gente saber que assim, né? Os grêmios eles tinham uma atuação maior durante a ditadura militar no Brasil, né? Funcionavam bem mais, né? Do que hoje em dia, quando a gente tem uma democracia aí, e a gente vê que isso meio que se perde, né? A gente ter que intervir para ajudar a organizar já é uma coisa meio estranha, né? Porque movimento de estudante você faz com estudante, né? O movimento das grandes greves dos estudantes no estado de São Paulo. Aquilo é um marco histórico sensacional, assim, né? Os meninos tomando a escola e organizando e colocando lá um funcionamento. Mas o que acontece? O Estado tem uma força tão grande que ele foi minando esses movimentos. Onde é que esses meninos estão agora? Eles estão nos movimentos sociais, mas rolou uma desarticulação. Isso, eu estou falando de movimento de aluno que já está no ensino médio e tal, né? O secundarista. Agora, você pega o ensino fundamental, a gente tem criança do 6º ano participando do Grêmio, criança do 5º ano, criança do 9º ano. Os caras, a gente está aprendendo, inclusive eu estou aprendendo lá como é que lida com esses seres, né? Como é que eu lido com um menino do 6º ano que vem discutir política comigo, e às vezes ele vem com um posicionamento muito diferente do que eu penso, eu falo, não, calma aí, né? Vamos conversar, vamos pesquisar. E essa parte da formação política a gente fica devendo um pouco. Eu tenho colegas que a gente briga pra caramba, porque assim, como é que eu não formo um monte de comunista? Tem que sair tudo comunista da escola, né? Tem que sair tudo socialista, e não dá, né? O menino tá brigando por causa de um lápis, por causa de um caderno que sumiu, por conta, a mãe de um ficou doente, o outro xingou, então... A socialização, né? Não, é muito louco isso. Eu não sei se isso dá algum efeito. Eu preciso perguntar para quem passou pelas diretorias lá, que agora já é pai de família, já tem filho, já casou, né? Eu preciso perguntar para eles o que isso representa para eles, né? Porque eu tenho um olhar, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que faz diferença. Mas sou eu, né, sendo muito benevolente comigo mesma e avaliando o trabalho que eu fiz. E eu preciso marcar que tem um monte de gente que me ajuda, né? Tem o professor João lá na escola, tem o professor João, tem o Lucas da secretaria, tem a Maria Rita, a Maria Tereza Mazali, que já é professora aposentada, que eu aprendi um monte de coisa com elas, eu aprendi com os professores que eu tive, fazendo movimento de greve, trancando, botando cadeado lá no portão para o professor não furar a greve. Então, eu não faço sozinha, né? Porque lá na escola é assim, quando dá tudo certo, o Grêmio da nossa escola. Quando dá um erradinho, é o Grêmio da Graça, os meninos da Graça, vai lá falar com ela, né? Então, porque você é igual pai e mãe, né? O filho é seu, você se vira com ele.
Mas, assim, tem uma galera lá, a Regina, a Yara da escola, o pessoal da gestão, tem os colegas do Belmiro, tem um monte de gente lá que ajuda a gente pra caramba, que a gente tem uma parceria, alguns colegas que já mudaram de escola, tem a Carla, tem a Leilane, tem um monte de gente lá, naquele contexto, que a gente se ajuda, né? Que a gente se apoia, falou, dá uma força aqui que eu preciso. E às vezes tem gestão que a gente só vai fazer festa mesmo, fazer festa junina, vai fazer Halloween, aí lá vem, né? Vai fazer Halloween, a festa da bruxa, outra cultura, blá, 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 blá. Vamos fazer festa para as crianças. E acabou. Aqui, matei isso. Tirei Oi? eu tinha um saci aqui que era para combater o Halloween. É que eu coloquei para aqui cobrir o saci. Eu odeio Halloween. Márcio, mas não, deixa a gente fazer uma festinha para as crianças, vai, para de chatir. Eu lembro da escola que eu trabalhei, que a diretora falou, nossa, é um projeto da professora de inglês. A professora de inglês passava o ano inteiro ensinando o verbo to be, não saía daquilo, tinha um projeto de Halloween, não sei de onde que ela tirava, né? Misteriosamente, em outubro, puf, Halloween. Né? Mas vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco agora como é que foi a sua infância. Você é de Jandira, né? Você estudou aí o ensino fundamental, o ensino médio. Fala como é que foi a sua passagem pela escola agora, direto do túnel do tempo. Olha, eu sou uma criança que fez primeiro grau. Eu fiz primeiro grau, segundo grau. Se fizer a conta, eu vou te bloquear. E aí, eu tenho lembranças muito boas da escola, muito, muito incríveis, e eu lembro de detalhezinho besta. Assim. Então, por exemplo, tenho uma lembrança da primeira vez que eu vi meu nome escrito num pedaço de papel. Eu estava no prezinho e a professora chegou lá com uma plaquinha, e eu lembro que eu fiquei encantada com aquele pedacinho de papel. Eu não sabia ler, mas ela falou que era meu nome, e eu achei maior da hora aquilo. Então eu tenho lembrança desse tipo, assim. Eu lembro do como estava o dia, eu lembro, por exemplo, o cheiro da escola, o que tinha na escola, a plantinha. Então eu tenho lembranças muito sensacionais da escola. E das poucas fotos que eu tenho, porque foto era um negócio muito caro, família não tinha, foto era um evento social, né? Tinha que planejar o gasto e tal. Eu tô sempre participando de alguma coisa da escola, uma apresentação de dança, né? Tô nesse movimento aí. Então eu tenho uma lembrança de gostar muito da escola, sempre gostei muito, muito, muito. E eu estudei numa escolinha que era muito pobre, muito. Era uma miséria louca. Mas eu tenho consciência disso quando? Agora que eu sou um adulto, que eu fui estudar umas coisas aí, eu falei, tá, então isso aqui era aquilo que acontecia lá na vilinha da minha escola. A escola era assaltada toda semana, os moleques tomavam banho na caixa d'água, não tinha quadra, a gente fazia educação física no terreirão, quando chovia não tinha aula, porque estava chovendo, não podia ter aula de educação física, era aquela desgraceira toda. Mas eu tive umas professoras tão fantásticas, tão incríveis, foi tão potente o trabalho delas, que hoje eu gostaria, algumas eu até conversei, irei conversando aí pela internet, eu falo, olha, eu não sei se você vai achar que deu certo o seu trabalho, mas o seu trabalho deu muito certo em mim. Porque quando eu olho para mim, eu falo, puta, mano, que negócio legal, que sensacional, né? E esse aprendizado, a maior parte das coisas que eu sei fazer hoje, eu falo que eu aprendi fazendo na escola. Então, eu aprendi a desenhar na escola, aprendi a recortar na escola, aprendi a organizar festa na escola, aprendi a arrumar briga na escola, né? Todas essas coisas eu aprendi na escola. E eu sempre gostei muito, eu tenho um apego, assim, sempre gostei muito. É uma coisa muito presente na minha vida, tanto que eu repeti todos os anos, que eu nunca mais saí da escola, né? Ainda estou na escola de tanto que eu gosto. Então. Você saiu da escola e voltou num curto espaço de tempo, né? Não demorou muito para voltar, né? Enquanto eu estava falando com você, esse livro aqui, ó, depois tem um vídeo lá no canal, foi da minha quinta série. Ah, que legal. Aí eu fiz um vídeo para a professora aqui, porque esse livro tem uma história louca, depois a gente conversa sobre ele. Mas, assim, você vê, eu tenho um sentimento muito grande de gratidão por ter estudado nessa escola, com essas pessoas. E eu acho que se eu tivesse estudado em outro lugar, eu seria outra coisa.
Porque lá não tinha determinadas coisas, então a gente tinha que fazer. Sim. Tinha que aprender a fazer. E aí, enfim, acho que deu certo. Eu tenho a impressão que tenha dado certo, né? Sim. Acho que é isso. E aquela questão que as professoras, muitos materiais às vezes não tinha, a professora que levava, ocorria também essas coisas? Ah, tinha. Eu acho que tinha, assim. Sabe por quê? Porque, assim, ó, por exemplo, esse livro não tinha programa de livro nacional, programa nacional do livro didático, ele não existia. Ah, sim. Então, eu lembro que era uma prática da época, as crianças que não tinham livro da leitura lá, ficavam no corredor lá, porque naquela aula não tinha livro. Essa professora, ela fazia uma vaquinha com as famílias, então ela negociava o preço, ela fazia uma vaquinha, lembro que ela esticava o tempo, assim, porque as famílias eram muito pobres, e aí ela juntava o dinheiro, encomendava os livros, a editora entregava na escola, e esse livro chegava na gente. Ah, eu tinha esquecido isso. É verdade, isso acontecia. No ano seguinte, a gente trocava os livros. Ela fazia um esquema para a gente trocar, quem ia embora da escola, comprar o livro novo e tal. E aí, eu acho que elas também pegavam lá. É que tinha, por exemplo, o mimeógrafo, mas eu acho que o sulfite, eu acredito que várias vezes elas devem ter comprado E sulfite. hoje já é uma regulagem, né? Imagina antigamente. Não, e há ofertas para comprar também, né? Agora você vai no mercadinho aqui, no boteco aqui da esquina, Cada você tempo. compra um pacote de sulfite. Não era assim, né? Não Uhum. tinha 3.500 marcas de sulfite. Verdade. Não dava para comprar pela internet. Então, a lógica de organização é outra, né? E eu acho que elas foram maravilhosas, assim. Eu acho que eu tenho lembrança das diretoras da escola, da tia da cozinha, da moça que limpava, porque uma era a mãe do colega, a tia da cozinha, uma delas era minha tia. Então, eu tenho memórias da escola e eu tenho memórias da escola que são afetivas para mim, né? Sim. E minhas professoras estão aposentadas agora e tal. Ah, Então, legal. é muito louco, né? Pô, e a história do livro aí? Então, você comprou? Qual que foi a história que está por Esse trás? livro foi comprado nesse esquema que eu te falei. A Ah, professora fazia a arrecadação para as encomendas e aí ela negociava com a editora para baratear o preço, porque aí comprava para a escola inteira, né? aham, Então o verdade. preço ficava mais barato. Eu não lembro a quantidade, mas eu imagino que devia ser, sei lá, 50 livros de cada. Ah, sim. É verdade, é uma coisa que eu esqueci. Eu lembro que tinha esse lance de. Aí chegava os livros, todo mundo ficava cheirando o livro assim na sala. É, Papel. foi isso mesmo. Fora isso, a lembrança gostosa do cheiro de álcool, né? No dia de prova. Ai, O dia de menino, prova tem cheiro de álcool, né? Do mimeógrafo. eu tô atrás de um, não sei onde eu vou enfiar, mas eu queria um. Tem escola que tem aí, tá dando mimeógrafo velho aí. E velho assim, né? Funcionando, né? Mas vamos lá. E aí no ensino médio, como é que foi? Você mudou de escola ou não? Eu mudei de escola, eu tive que mudar de escola 2 vezes. Ah, E aí, por conta do trabalho. Aí tem outra coisa, né? Essa escolinha, ela só ia até a 8ª série, porque ela era muito pequena. Então, todo mundo que terminava a 8ª série tinha que ir para outra escola. Só que, quando eu passei para o primeiro ano, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E aí eu não podia mais estudar de dia, porque eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha que estudar à noite. Aí eu fui para uma escola que tinha primeiro ano à noite. Mas eu não lembro o que aconteceu na reorganização. Eu fiquei um tempo nessa escola. Aí, na escola anterior, abriu o ensino noturno. Eu voltei, fiz o primeiro ano à noite. E aí depois eu mudei para outra escola aqui próximo. Só que aí eu já não tive o mesmo rendimento que eu tinha antes, porque eu já trabalhava. Então, às vezes, eu dormia, estava tendo aula lá e eu dormia, porque a aula ia até 11 horas da noite, né? O dia que já se viu ter aula até 11 horas da noite. Aí eu acordava, saía de casa assim que pouco para trabalhar. Então, tinha um jeito, dormia. Mas eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí, eu sempre fui muito entrosada, eu sempre me envolvi fiz amizade com o professor, tinha um monte de amigo na escola. Até hoje eu tenho um monte de amigo da época da escola, ainda do ensino fundamental, do médio. E porque eu sempre crio laços, né? Eu não sei o que acontece na minha vida, porque eu uhum.
me envolvo e eu crio laço, acho que eu amarro as pessoas, sei lá, que é uma coisa desse tipo aí. E aí, essa escola já não tinha também, eu já não tinha também o mesmo sentimento em relação a essa escola. Porque na outra, a minha turma praticamente foi a mesma, do primeiro ano até o oitavo. E aí, então a gente tem todo. Então a gente foi crescendo junto, né? Foi mudando o uniforme, então tudo, confusão na escola. A gente, pra você ter ideia, para a gente ir para a escola, a gente ia um indo, ia um passando na casa do outro. Minha turma era enorme, era um bando. A gente chegava tipo 15 na escola. Porque a gente todo dia a gente voltava cantando galopeira. Só que imagina, 15 crianças gritando galopeira no meio da rua, 7 horas da noite. A mãe ouvia, a gente mentia, mas era um bando, tinha um bando, assim, andava um monte de gente. E hoje ainda acho que ando meio nos bandos. Assim. E aí você começou a trabalhar, quando você terminou ali o ensino médio, você engatilhou a faculdade direto ou não que você estava trabalhando? Como é que foi essa passagem aí? Não. Eu comecei a trabalhar, e aí assim, né, trabalhador vai trabalhando em qualquer lugar onde tem... Eu comecei, meu primeiro trabalho era balconista de um depósito de material para construção. Aí aconteceu alguma coisa lá que minha patroa gostava muito de mim e precisou de uma secretária numa serralheria que ela tinha. Aí ela me transferiu para lá. Desse emprego eu fui mandada embora, porque na época ela cismou que eu tinha um envolvimento com o esposo dela, que era meu patrão. E o dia que ele falou, eu falei, eu? Você? Tipo, era moleca, né? E o cara era feio ainda, pelo amor de Deus. Era um, né? Aí fui trabalhar na serralheria, fiquei um tempo lá. Aí eu era secretária, já tinha melhorado um pouco, de balconista, fui para secretária. Aí saí de lá e fui trabalhar de ajudante geral numa tecelagem. Enquanto estava na tecelagem, eu aprendi a estampar camiseta. Não tinha curso, mas tinha Instituto Universal Brasileiro, meu primeiro curso EAD, eu já te falei, né? Eu sou velha de EAD, esse negócio de EAD comigo aí já foi. Eu quase fiz o de chaveiro. Eu fiz o de caligrafia e fiz o de estamparia. Aí eu comecei a estampar camiseta, tal, estampar tecido. E aí eu comecei a fabricar camiseta com a minha mãe. E na época eu namorava sério, e aí, tipo, virei sócia do namorado, a gente montou uma empresa junto. Aí eu fui trabalhando na tecelagem, mas eu não estudava. E aí, quando eu saí da tecelagem, eu montei uma estamparia, tal, em sociedade com o namorado que eu tinha na época. E aí ficamos trabalhando, tava fabricando camiseta, eu tinha cliente pra caramba, trabalhava pra caramba. Mas eu sempre naquela mentalidade que não dava para estudar, porque naquele momento era muito caro a universidade, né? Se hoje já é, imagina naquela época. E eu não sabia que existia universidade pública. Que hoje eu olho e falo, nossa, acho que eu era tonta, né? Porque eu nunca tinha, eu achava que a USP tinha que pagar para entrar, ou aquela coisa que a gente ouvia, né? Nossa, a USP é para gente rica. Aí eu olhava aqui, minha casa, minha família, minha vila, eu falava, a gente é pobre, como é que eu vou estudar um lugar de pessoa rica? Não tem como ir. E aí tinha um outro problema na época, porque eu era excessivamente religiosa. Com todo respeito, ó, se tiver alguém religioso ouvindo essa conversa, mas eu era ratão de igreja, assim, eu não saía de dentro da igreja, eu era, né, assim, um negocinho, né, Deus, então tinha aquelas coisas da igreja, né, tinha que casar, tinha que não sei o quê, tinha que servir a Deus e tinha que aceitar toda a desgraceira que vinha. E aí foi indo, eu demorei muito para ingressar na universidade, porque eu estava trabalhando, aí eu comecei a trabalhar loucamente, então não tinha espaço para estudar, porque eu estava completamente voltada para a religião e o trabalho. Então eu terminei com 17 anos o ensino médio, e eu só consegui ingressar na faculdade aos 24 anos, mas aí tem um episódio no meio. Porque além de eu ser tudo isso, eu namorava sério em casa, com sogra, e todo esse esquema e tal, com todo respeito pelos, né? Aí eu tive um filho nesse meio tempo.
viajei para Portugal, fui trabalhar lá, trabalhei lá de empregada doméstica, não sei o quê, e voltei. Aí, enfim, aí tive filho, meu filho nasceu lá, aí voltei com o bebê, né? Meu padrinho fala que é meu diploma, né? Que eu viajei e voltei com o diploma, aí voltei com o filho, aí agora não vai estudar mais, né? Só que aconteceu uma coisa muito legal. A prefeitura de Jandira abriu um cursinho popular mantido pela prefeitura, e isso é muito doido, né? Apesar de ter sido mantido pela prefeitura, foi um projeto revolucionário, assim, foi maravilhoso. Minha vida mudou muito depois disso. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de voltar a estudar. E quando eu voltei a estudar lá, para mim foi, nossa, o dia da aula inaugural, eu tava pisando na nuvem, assim, falando, nossa, eu tô com um caderno e eu vou estudar. Só que aí, um filho, eu estava trabalhando de empregado doméstico aqui, eu trabalhava estampando camiseta, ainda continuei fazendo camiseta. De vez em quando eu trabalhava com uma amiga que tinha uma estamparia também. E aí eu ia lá e eu não entendia nada, começou a me dar um desespero, porque as aulas eram à noite. Eu ia... Um pré-vestibular, é isso, esse cursinho? Isso, um cursinho pré-vestibular, e aí tinha aula de segunda-feira à noite, sábado tinha plantão o dia inteiro, e domingo, às vezes, tinha alguns plantões também. Então, eu ia todas as noites para o cursinho. Sábado, às vezes, eu levava meu filho, ele era pequenininho, levava as coisas dele, eu ficava o dia inteiro lá estudando. E, às vezes, eu ia domingo também, né? Às vezes, negociava com a minha mãe para ficar com ele e tal. E aí, eu pensei em desistir, porque eu não entendia o que as pessoas estavam falando. Não entendia. Eu falava, gente, ele está falando em que língua que ele está falando? Eu não consigo entender, não consigo entender. E aí eu conversei com um professor, falei, eu vou desistir. Falei, agradeço vocês foram muito simpáticos, todo mundo colaborou comigo, mas isso aqui não é para mim. Aí ele falou, é sim, calma aí. Quantos anos você está sem estudar? Faz tempo que você não estuda? Faz. Ele falou, calma, vai chegar uma hora que esse negócio vai... Aí foi indo, aí engrenou, aí entrei na geografia. Mais ou menos... É que a minha história não é uma história muito linear, assim, é meio, tipo, muitos episódios. Mas e aí na faculdade, como é que foi? Aí, como você falou, você estava com uma certa dificuldade no cursinho ali. Depois que você entrou na faculdade, aí fluiu direto o negócio? Que você Aí ficou pior, né? Eu tô sendo otimista. Eu tô tentando ser otimista. Porque para entrar foi uma dificuldade. Eu prestei aí, eu cheguei na Universidade de São Paulo, eu fui lá. Prestei as provas da FUVEST e tal. Aí eu estava estudando tanto. Por quê? Porque os professores do cursinho eram todos alunos, estudantes da USP. Era uma das regras do convênio da prefeitura era que fosse de lá para não virar cabide de emprego. Para não virar assim o filho do vereador, sobrinho do prefeito, não sei quem. E eles ficaram nessa, virou uma bitolagem assim, tem que entrar na universidade pública. E eu me preparei com todas as forças que eu tinha na minha vida, assim. E aí, quando chegou o resultado, o dia que a gente fez a prova, vamos acabar e vamos conferir. Pelo resultado do ano anterior, eu passaria. Mas aumentou a nota de corte, né, no ano que eu prestei. E aí eu fiquei, tipo, por uns 2 pontos. Putz. E eu fiquei numa fossa. E eu, sabe, Maísa, meu mundo caiu. E eu queria morrer. Eu falei, tipo, todo o meu esforço foi pro lixo. E agora... Aí eu tinha o vestibular do Unifiel, que foi onde eu me formei, com todo orgulho, porque tem uma galera da universidade pública aí que torce o nariz para nós, né? Uhum. Porque foi universidade privada. Eu falo, então, querido, senta aqui, vamos discutir geografia, que eu tenho umas coisinhas para te falar. E aí lá tinha um programa de bolsa, então, com 50%, a partir de 50%. E tinha, os 10 primeiros teriam bolsa de 100%. Eu fui de olho nessas 10 bolsas. Porque eu falei, se eu não passei, se eu fiquei por pouquinho na Universidade de São Paulo, na universidade particular eu vou passar entre os 10 primeiros, bem, né, eu bem segura de mim, só que eu não passei, eu passei de 50, eu tinha que pagar um pouco. E aí eu entrei, tal, ingressei na faculdade perdidona, louca,
Tipo, comecei a ler aquele monte de coisa lá, ler o Aziz, o Milton Santos. Pra caramba. Não, Xerox assim, né? Esse ainda tem uma apostila de português da época da faculdade ainda. Ainda guardei uma, o resto eu joguei fora. Eu consegui pegar o ano passado desses materiais, também estava há 20 anos guardado. Eu falei, mas o que eu vou fazer com essa caixa cheia de Xerox? Eu não vou ler mais isso. Aí toquei fogo. E aí foi indo. Fui boa aluna. Eu modéstia à parte, sem vergonha nenhuma. Eu sempre fui uma aluna sensacional, assim. Eu sempre tive notas altas. E eu sempre tive orgulho disso, mas meio escondido, assim, porque eu tinha... Vou ser bem arrogante agora. Eu tinha vergonha, porque meus amiguinhos, eles não tiravam nota bonita igual a minha. Então, eu não queria comemorar muito, para eles não ficarem com vergonha. Mas também tinha uma coisa de eu gostar de estudar. E na faculdade tinha o fator grana. Porque se eu fosse mal, eu teria que pagar outra prova, eu teria que pagar a disciplina. E eu, primeiro semestre, eu estudei sem pagar nada na faculdade. Por quê? O estágio que eu trabalhava era muito pouco, era R$350 minha bolsa auxílio. Minha mensalidade da faculdade era R$300. Eu moro longe da faculdade onde eu estudei, então tinha que ir de ônibus. Tinha filho. Então, pensa, economicamente, eu estava no limbo. Então, eu vendi sanduíche natural. E aí, tem uma coisa que eu não te falei aquela hora que a gente conversou, mas já que a gente está falando, depois os estudantes vão acessar isso daí, né? Primeiro semestre, eu não consegui pagar nenhuma mensalidade. E aí, quando acabou, que ia começar o semestre seguinte, eu tinha que fazer acordo para continuar. E eu não tinha dinheiro. Aí juntei uns troquinhos lá, sei lá, eu devia ter uns R$400, e a faculdade pedia... Não, mentira, eu não tinha nem isso, eu devia ter uns R$200. E a faculdade pedia de entrada R$1.200. E eu não tinha, aí fiquei naquela briga, tentando fazer o acordo, e aí não dava, aí eu falei, vou desistir. Aí falei para meus amigos, eu vou desistir, não vou conseguir, não tinha dinheiro, não tinha como, mas minhas notas estavam tudo certinho, eu tinha passado, tinha fechado tudo. Aí um amigo, um dia lá me desesperei, penúltimo dia, assim, finalzinho do período de acordo, me desesperei, falei, agora lascou, né? Não, acabou, minha geografia acabou, né? Porque eu tava no encantamento com aquilo. Eu não entendia nada, juro. Umas coisas eu vim entender semana passada, mas tava nesse rolê aí, né? E aí falei, não consigo, não tem dinheiro, aí vim embora chorando. Quando eu voltei lá para cancelar a minha matrícula, meus amigos da sala juntaram com a gente, bando, né? Sempre andei em bando, então eles foram pedindo ajuda para os professores, os colegas de sala, e eles fizeram uma vaquinha para mim, quando eu cheguei lá para cancelar meu contrato, eles me deram um saco de dinheiro, um saco mesmo, cheio de dinheiro. Tinha moeda, tinha cédula, um saco de dinheiro. Eu lembro que eu não sabia nem o que fazer da minha vida, assim, tipo, o que eu faço agora, né? Falaram, olha, você gosta disso daqui, você tem que continuar. É o seguinte, a gente juntou esse dinheiro aqui e eles fizeram uma lista, né, com os nomes. Infelizmente, eu perdi essa lista, mas eu lembro de todo mundo que estava lá. E lembro também de quem não estava. Aquela bem rancorosa. Eu lembro de todo mundo, porque eu tenho uma memória muito boa. Minha memória é muito legal. E aí, o que acontece? Eles se juntaram e ainda falaram assim, a gente vai lá com você. Se a faculdade não aceitar o acordo, a gente vai quebrar tudo. Porque comunicação não violenta não era uma coisa da época. E aí foi. Aí uma amiga foi minha fiadora, e a minha faculdade foi assim, estudava um semestre, pagava o anterior. Estudava um semestre, pagava o anterior. Eu me formei, colei grau e ainda fiquei devendo um semestre. E assim foi indo. Aí depois disso fiz umas pós aí, fiz bastante curso, eu gosto de estudar, então de vez em quando eu estou fazendo algumas coisas. Agora na pandemia eu tenho feito alguns cursinhos, curso de extensão, e aí eu tô emperrada, tô querendo ir com um tal do mestrado aí, mas tô com problemas aí. Vai lá. Não desencana, não. Tem que ir sempre em frente. E aí, quando você volta para a sala, né? A gente conversando para a escola, normalmente, né?
você queimou uma etapa aí que, assim, entre a galera que eu entrevistei aqui, que é normal, e trabalhar como eventual na escola, né? Então você pulou essa etapa aí, que é uma etapa de aprendizado que você pulou. Fala como é que foi. Mas eu já Foi um trabalhava. exercício de humildade. Não, eu pulei e eu tenho o maior respeito pelos meus colegas que trabalharam como eventual, porque é muito difícil você ter 10 aulas preparadas por dia, né? Todos os dias você tem que ter 10 aulas diferentes preparadas, porque tem escola que a gente sabe que falta 8 professores por dia. Eu, com a carga horária que eu tenho, de vez em quando, querido, um dia porque ficou doente, outro dia porque rachou, não aguenta trabalhar, né? Porque tem uma jornada excessiva, e estou sendo muito sincera. Assim. Então, eu tenho muito respeito pelos colegas que são categoria O, os eventuais. Inclusive, agora estão sofrendo pra caramba, né? Porque estão sem salário, não tem o servidor, tipo, é uma desgraceira em cima da outra, né? Ou estão muito explorados nas escolas particulares de bairro, que arranca o couro e não remunera adequadamente. Eu não fui eventual, eu fui categoria F, e na sequência eu já. Porque assim, eu dei sorte, na primeira atribuição peguei aula. Então, a primeira vez que eu fui no estado na atribuição, eu já consegui pegar a aula. Eu peguei em 3 escolas diferentes. Aqui na área a gente ia para ver como que funcionava a atribuição, que a gente nunca pegava aula. Normalmente, então, e no ano que eu fui, que eu sou uma mulher de muita sorte, Marcos, você não tem noção. Olha, tudo na minha vida sempre deu certo, dá certo de um jeito meio torto, mas dá certo. E aí, a atribuição, eu estava em 3 escolas no primeiro ano, mas eu consegui pegar aula. Teve colega que ficou 3 anos de eventual, não conseguiu pegar aula nenhuma, né? E eu, no ano que eu me formei, eu já prestei os concursos e eu passei. E eu acho que as coisas estavam meio frescas na minha cabeça, então eu prestei um monte de concurso num monte de lugar e eu passei. É verdade. Passei em vários. E aí eu pude escolher o que eu queria, e aí eu escolhi os que daria para conciliar, porque na época eu não queria acumular cargo, mas aí, zóio grande, né? Falava, vou ganhar mais, me lasquei, mas tudo bem. E aí virou um negócio assim, não, esse ano eu largo, eu preciso fazer igual você, preciso exonerar o Estado. Tem que desencarnar. Porque você precisa abrir espaço para fazer outras coisas, eu já faço outras coisas, e aí fica meio emperrado, porque não tem tempo e tal. Eu não tenho essa experiência do eventual no Estado, mas no cursinho, às vezes, eu substituía quando tinha alguma necessidade. Só que eu sou muito segura do que eu faço, né? Então, nunca tive problema com aluno, porque aluno folgado, eu sou mais folgada, então ele vai me dar problema, mas ele vai ganhar uns problemas também, porque nós estamos aí pro amor, pra dor. É o próximo como aqui mesmo. Primeiro dia de aula, você chegou, né? A gente conversou, né? Você chegando com diário na sala de aula é diferente, né? Agora, quando você chega sem, quando você é o eventual, você se ferra mais. Mas aí eu queria saber da experiência, assim, né? Quando você chegou, assim, na primeira turma lá, você lembra qual que era, que ano que era? Se era... Minha primeira turma foi o 6º ano. Era a 6ª série ainda. A série. Delícia, né? E aí você chegou lá, aí você já ficou a tarde inteira, você pegou em 3 escolas, você tá falando, né? Que você pegou aula picotada nessa primeira vez. Uma escola eu fugia. Ai, que vergonha. Eu fugia porque não aguentava ficar lá. Não aguentava ficar lá. Era tão degradante a situação toda, o contexto inteiro. A localização, a organização da escola. A própria comunidade, às vezes. Oi? A própria comunidade, às vezes, é difícil, né? Era uma escola que a comunidade, todos os problemas externos, eles eram resolvidos dentro da escola. Então, tinha muito problema que não era da escola, mas estourava na escola. Então, a maior parte do tempo de aula, você estava resolvendo um problema que não era. Por exemplo, 2 mães brigadas fora da escola. Os filhos brigavam dentro da sala de aula, mas não porque eles não gostavam do outro. Eles brigavam porque as mães eram brigadas. As mães tinham brigado, a família tinha brigado. E lá era muita situação assim. Pra você ter ideia, essa escola que eu fugia, eu passei uma situação lá que foi uma das mais horríveis que eu já passei como professora.
Tinha um menino lá, não vou falar o nome dele por respeito, do 6º ano, ele trabalhava na padaria. Então, ele tinha uma padaria na frente da escola. Ele entrava na padaria às 6 horas da manhã e ficava até meio-dia. Aí o dono da padaria dava almoço para ele. E aí ele atravessava a rua e a escola era em frente. E aí ele sumiu. Eu sabia que a mãe dele estava doente. Ele sumiu uns dias, uns 15 dias. O dia que esse menino voltou, era o Satanás de brinco, mas ele pulava e ele batia e ele aquela, sabe, que dá vontade de se sacudir assim, e foi nesse dia. E aí eu fiquei muito nervosa com ele e eu falei, eu vou chamar sua mãe. E aí ele começou a gritar, chama minha mãe, chama minha mãe. Eu falei, agora eu vou. Eu não vou sair da sala. Eu falei, você vai sair, ou você sai, ou eu vou jogar você daqui para fora. Quando a gente chegou na direção, que o diretor viu com o menino, falou assim, professora, a mãe dele morreu. Aí eu falei para ele, volta para a sala. Tá vendo? Não dá para chamar agora. Oi? Você falou, tá vendo? Não dá para chamar agora. Eu falei pro menino, olha aqui, eu vou conversar com ele, mas aí eu falei firme, né? Já quase chorando, tipo, as lágrimas aqui. Aí eu falei para ele, pro menino, volta na sala agora. Dei um grito lá com o menino voltou. Aí eu arrebentei com o diretor da escola. E aí eu fiquei desesperada e eu comecei a chorar, porque eu falei, vocês não colocaram um bilhete na lousa para avisar que a mãe do menino morreu. Eu falei, olha o que vocês fizeram eu passar e esse menino passar. Verdade. A situação do menino já desgraça, olha isso. Então, essa escola que eu fugia, era isso. Às vezes não dava para ficar lá. Às vezes falava, ó, gente, minha avó morreu. Eu matei minha avó umas 5 vezes, mas ela já tinha morrido, entendeu? Não tinha condição emocional de ficar lá dentro, né? Em compensação, a outra era uma delícia. Era uma escolinha parecida, porque me trazia uma memória afetiva. Era parecida com a primeira escola que eu estudei. Eu estudei 8 anos. O formato da escola, acho que elas são construídas na mesma época. Então, de tijolinho à vista, tudo vermelhinho, assim. Então, tinha uma memória afetiva. E eu gostava muito, eu gostava das pessoas, eu gostava dos alunos. Era Bocado também, a localização também. Bocado eu falo com todo respeito, assim, né? Mas é lugar periférico, lugar de trabalhador braçal, com pouco recurso econômico, falando mais bonitinho para os colegas mais cultos, né? Uhum. E aí foi indo assim. Aí você vai fazendo uns amigos professores, vai conhecendo aqui, outra ali. A rede aí vai expandindo. Aí fui para Osasco e para São Paulo. Essa escola, é a segunda escola em Osasco que eu tô. A primeira eu fiquei 3 anos. Essa já tô, acho que já tem uns 11. Tem uns 11 anos por aí. E a prefeitura eu tô há 13 anos na mesma escola. Ah, que legal. Pô, fantástico. Eu gostei demais de conhecer sua história aí. Já estamos a 1 hora, olha só. Nem parece que o tempo passou tão rápido, né? Então, mas já estamos aqui a 1 hora. E assim, eu queria... Alguém dos comentários aí quer fazer alguma pergunta para a professora? Levanta a mão. Quem quiser fazer a pergunta. Então, eu queria agradecer o seu tempo, né? E agradecer o tempo da galera também que está aí acompanhando. Teve aí umas 12 pessoas que ficaram o tempo inteiro aí, né? Assistindo a nossa interação aqui. Valeu, assim, muito respeito em relação a você, né? Pelo seu trabalho aí. Sempre quando a gente se encontra lá nas formações, né? Você se coloca muito bem, como eu falei, você tem experiência, e é das vezes que eu vi você falando que você levou seus alunos lá e tal, eu aprendi muito, assim, a gente tenta ver algumas coisas ali para ver se aplica a nossa realidade, né? Eu aprendi muito com você, então obrigado aí por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Valeu. Eu que te agradeço demais, assim, agradeço meus amigos, meus queridos da minha vida que vieram aqui, né? São pessoas que estão sempre comigo, assim, para tudo. Agradeço muito a oportunidade, me senti muito honrada com o seu convite, porque eu achava que você nem ia com a minha cara. Eu achava que você tinha uma crítica e que você pensava exatamente muito o oposto. Olha como a gente cria julgamentos sobre as pessoas, né? Eu devia ter perguntado, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Seria mais fácil. E aí foi assim, muito legal. Convido você para ir lá no nosso canal também, falar sobre a produção aí, para a molecada que está
abrindo os canais e tentando produzir conteúdo e tal. Então já fica o convite. Muito obrigada, eu gostei muito, 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 muito. E quem veio, valeu. Obrigada. Valeu, galera. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então se inscreva no canal, dá o joinha aí e até o próximo. Amanhã tem mais, hein? Então, valeu!